Boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo. Quem vos fala é a evangelista Adriana Leodoro. Deitei, dormi e acordei, porque o Senhor me sustentou. Querido, se você está respirando, é porque o Pai tem te sustentado. Amém? E começa mais uma palavra do meu coração para o teu coração. A palavra que o Senhor brada se encontra no livro de Jonas, capítulo 1. Querido, o Senhor bradou ao meu coração o chamado e a fuga de Jonas. A palavra do Senhor veio a Jonas com esta ordem: vá depressa à grande cidade Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor e dirigiu-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. Oh, glória! Querido, a ordem do Senhor para Jonas era para ele ir para Nínive. Mas Jonas não quis. Ele preferiu ir para Tarsis. Por quê? Porque Jonas, pensando que o nosso Deus é maravilhoso, misericordioso, um Deus compassivo, um Deus que perdoa a partir do momento que você se arrepende. Aquele era um povo obstinado, um povo duro, um povo rebelde. E já pensou se ele fosse lá e falasse do amor de Deus e aquele povo se arrependesse e todas as maldades que eles fizeram? Né, querido? Então ele falou assim: eu vou fugir, eu não vou lá. Querido, e quantas vezes o Pai tem ordenado algo para a nossa vida? O chamado e a fuga de Jonas. Será que nessa noite tem Jonas que tem fugido daquilo que o Pai lhe ordenou? Que nós olhamos por aparência, mas nós temos um Deus que conhece o profundo, o oculto, o escondido? Será, querido, que nós estamos olhando por vista e falando: fulano não merece, ciclano não merece, fulano não é digno? Será que você está fazendo isso, querido, na sua vida? E você está falando: eu não vou fazer isso. Então Jonas, ele pagou a passagem e entrou em outro navio. Quantas e quantas vezes, querido, nós temos pagado um preço. Não é o Senhor que nos colocou naquela situação, mas somos nós que procuramos a situação, que preferimos pagar o preço da desobediência. Versículo 4. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Olha o preço da desobediência. Querido, se o Senhor tem te direcionado por um caminho, vá pelo caminho que o Pai te direcionou, querido. Não queira fugir, não queira pagar o preço, não espere as ondas começar a bater no seu barco e o seu barco começar a ameaçar a virar. Hoje é noite de nos arrepender, nos colocar diante da presença do Pai e dizer: Senhor, eis-me aqui com as minhas falhas, com os meus erros. O nosso Deus é um Deus de amor, é um Deus de misericórdia, é um Deus compassivo, mas o nosso Deus é um Deus de justiça. A palavra do Senhor é sim, sim, não, não. Se o Senhor diz, faz. Faça, querido. É melhor obedecer do que sacrificar. Não adianta você sacrificar e não ter a obediência. Obedeça, faça aquilo que o Pai lhe tem ordenado. Não queira pagar o preço que Jonas pagou, porque estava julgando a aparência, julgando o exterior. Mas o nosso Deus é o que conhece o profundo, o oculto e o escondido. Capítulo 4, versículo 2 diz assim: ele orou ao Senhor: não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és um Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor, e que promete castigar, mas quando se arrependes. Por isso, querido, que Jonas fugiu, porque ele sabia que Deus é um Deus amoroso. Quando o arrependimento é verdadeiro, o Senhor, ele perdoa.
O Pai, ele não julga, ele não condena. A diferença é que cada ação tem uma reação. Ele te perdoou, mas você vai passar pelas consequências daquele erro que você gerou, aquele erro, aquela consequência. Tem perdão? Sim, mas tem um preço, querido. Nada na nossa vida é de graça. Tem preço, tem consequência. Cada ação tem uma reação. E era isso que ele não queria. Ele não queria falar do amor de Deus para que não houvesse arrependimento e que o nosso Deus não perdoasse aquele povo. E muitas vezes nós olhamos também e julgamos. Que nós possamos julgar menos e amar mais. E compreender os mistérios do Senhor. Amém, querido? Que todavia seja feita a vontade do Pai e não a nossa vontade. Receba essa palavra do meu coração para o teu coração, lembrando sempre, até aqui nos ajudou, querido, o chamado e a fuga de Jonas. Lembre-se, você tem um chamado, não tente fugir daquilo que o Pai já determinou para a tua vida. Cumpra o teu chamado, querido. Amém?